Existe uma pergunta que ecoa no silêncio do quarto de quem espera. Por que comigo tem que ser tão demorado? Vivemos na era do instantâneo. Queremos respostas na velocidade de um clique e soluções na urgência de um toque. Mas quando entramos no território de Deus, percebemos que o relógio da eternidade não corre. Na realidade, ele caminha com constância. Muitas vezes interpretamos a demora como um sinal de que algo está errado. Pensamos que pecamos demais, que não somos bons o suficiente, ou que Deus simplesmente desviou o olhar do nosso processo. Mas hoje, aqui no Raio da Promessa, eu quero te convidar a mudar a sua lente. A espera não é um sinal de que Deus parou de trabalhar. Pelo contrário, a espera é o sinal de que o que Deus está construindo em você é grande demais para ser feito à pressa. Nenhum gigante foi derrubado sem que o pastor passasse anos no anonimato do pasto. Nenhum trono foi ocupado sem que o sonhador conhecesse o frio das correntes. Se você se sente estagnado, saiba que você não é uma exceção. Você está seguindo o padrão bíblico de todos aqueles que herdaram o que Deus prometeu. Vamos ler Hebreus 6, versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão alcançou a promessa. Note que o autor de Hebreus não destaca a força de Abraão, nem a sua riqueza, mas a sua capacidade de aguardar. Na gramática de Deus, a paciência é o verbo que liga a promessa ao cumprimento. Sem esse verbo, a frase fica incompleta. O Salmo 40 também começa com essa declaração: Esperei com paciência pelo Senhor. Imagine o salmista escrevendo isso. Ele não estava num jardim de flores, ele estava em um lago horrível e num lamaçal de pecado. Ele estava esperando enquanto afundava. Às vezes, a espera de Deus nos coloca em situações onde não temos onde apoiar os pés, apenas para que aprendamos a apoiar a alma apenas nele. O tempo é o filtro que separa os que querem a bênção dos que amam o abençoador. Vamos analisar o padrão de 3 homens que definiram a história da fé. Abraão recebeu a promessa de ser pai de nações aos 75 anos. Ele esperou 25 anos pelo nascimento de Isaque. Consegue imaginar o que é ver o próprio corpo envelhecer enquanto a promessa parece cada vez mais impossível? Abraão via as rugas aumentarem e a força diminuir. Ele ouvia o riso de incredulidade dos vizinhos. Deus não estava apenas dando um filho a um velho. Deus estava matando a confiança de Abraão na sua própria carne, para que quando Isaque nascesse, ficasse claro que foi um milagre e não um esforço humano. A espera de Abraão foi o parto da sua fé. José, vendido pelos irmãos aos 17 anos, José só subiu ao trono aos 30, foram 13 anos de invisibilidade. No Egito, José era apenas um escravo com um número, e depois um prisioneiro esquecido. Imagine as noites de José na prisão, olhando para as frestas de luz na parede e lembrando-se dos sonhos de trigo e estrelas. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter se tornado um homem amargo, mas Deus estava usando o tempo para forjar um administrador que soubesse o que é a dor. José precisou ser plantado na prisão para que pudesse alimentar o mundo na fome. Davi, ungido rei na adolescência, Davi passou anos fugindo de Saul como um animal sendo caçado. Ele morou em cavernas úmidas, dormiu em desertos e fingiu ser louco para conseguir sobreviver. Por que Deus não o colocou no palácio logo após a unção de Samuel? Porque o palácio corrompe quem não foi provado no deserto. Davi precisou aprender a depender de Deus para ter o que comer e onde dormir, para que, quando tivesse o exército em mãos, não confiasse na sua espada, mas no seu cajado. A espera transformou o pastor de ovelhas em um pastor de corações. O maior inimigo da sua espera não é o tempo, é o atalho. Quando a espera dói, nossa mente começa a procurar saídas de emergência. Abraão tentou um atalho com Agar e gerou Ismael. E Ismael foi uma fonte de conflito, não de paz.
Muitas vezes, por não suportarmos o tempo de Deus, tentamos ajudar Deus a cumprir a promessa. Aceitamos propostas que ferem nossos valores. Entramos em relacionamentos por carência ou forçamos portas que Deus claramente fechou. O atalho sempre parece mais rápido, mas ele te leva para um destino que não tem a estrutura para te sustentar. O que nasce da pressa morre na primeira tempestade. A promessa que Deus tem para você é de longo prazo, por isso o processo é de longo prazo. Não tente pular etapas. O que Deus está cozinhando em fogo baixo tem um sabor que o micro-ondas do mundo nunca conseguirá imitar. Permaneça no fogo. Ele não é para te queimar, é para te apurar. Pense no vinho. Se você espremer a uva hoje e beber o suco, ele é doce, mas é passageiro. Para que ele se torne um vinho valioso, ele precisa de tempo, de escuro e de repouso no carvalho. O valor está no tempo que ele passou guardado. Sua vida hoje é esse tempo de maturação. Para suportar a espera, recomendo que você leia esta noite o Salmo 27, especialmente o último versículo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Note que a ordem é para o seu coração se fortificar enquanto espera. Medite também em Tiago 1,4. A paciência deve ter o seu trabalho completo. Não peça para Deus parar o processo. Peça para Deus aumentar sua capacidade de suportar o peso da glória que está por vir. Se este vídeo trouxe um pouco de luz para a sua sala de espera, você já sabe o que fazer. Compartilhe esse sustento com alguém que está prestes a desistir. Aqui no Raio da Promessa, não corremos contra o tempo. Caminhamos com o dono do tempo. Escreva nos comentários: eu não aceito atalhos. Isso declara sua postura espiritual hoje. A promessa não morreu. Ela está apenas no tempo de ganhar corpo e raiz. O que Deus planta, Ele sustenta. Fique em paz. E até o nosso próximo encontro.